eu vou ensinar vocês algumas coisas que podem mudar totalmente sua vida financeira. Estão preparados, sim ou não? Sim! Então vamos começar. Primeira coisa, 97% da população brasileira tem péssima mentalidade financeira. E anota para você no seu caderno, uma nota grande. A sua mentalidade é o único fator que vai definir seu sucesso ou seu fracasso nesse mundo. Não é a sua profissão, não é quanto você ganha, não é quantos alunos você tem, não se eles pagam direitinho, se eles não pagam, se é crise, se não é crise, se vai contratar você ou não. Nada, absolutamente nada define seu futuro financeiro além da sua mentalidade. Infelizmente, sem conhecer vocês, como vocês fazem parte da população, 97% dessa sala tem péssima mentalidade financeira. E enquanto você não vai corrigir a sua mentalidade, nada vai corrigir na sua vida financeira. É claro para todo mundo? Sim. Vocês me permitem ficar um pouquinho direto, duro com vocês, tranquilamente? Ninguém vai levar para lá do pessoal? Mesmo que seja, entendeu? Não? Tá bom. Eu vou ensinar vocês muitas coisas, mas para a profissão de vocês, talvez as coisas que eu vou ensinar são 10 vezes mais importantes. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou ensinar vocês como ser ricos, presta atenção. Porém, em outras profissões, talvez a senso de urgência de aprender o que eu estou ensinando podia ser um pouquinho mais devagar. No caso de vocês, não. No caso de vocês, é urgente que você tem que aprender o que eu estou ensinando agora. Por quê? Porque a profissão de vocês, me desculpa, mas a tendência financeira dele é normalmente decadência, sim ou não? Sim. Porque conforme você cresce mais, infelizmente, o que seria uma vantagem em muitas profissões, chama experiência, eu tenho 20 anos já de profissão, igual muitos outros, na sua profissão, isso não é uma coisa muito boa, concorda comigo? Muitas vezes vai preferir justamente os mais novinhos, menos experientes, mas tudo bonitinhos, para trabalhar com eles, sim ou não? Então, a administração financeira, no caso de vocês, você tem que aprender rápido o que eu estou ensinando e aplicar rápido. Não tem nada, daqui 10 anos eu vou enrolar, no futuro eu vou pensar nisso. Não, é agora. Você tem que aprender exatamente os princípios da riqueza. Combinado? Então vamos começar. A consequência de ter péssima mentalidade financeira, exatamente acontece isso, que 60% dos brasileiros estão endividados. Culpa a crise, culpa todo mundo, mas não entende de onde vem o problema. Agora, por que no Brasil é tão complicado se dar bem financeiramente? Simples, porque a primeira coisa, nós temos vários fatores que complicam a nossa vida. Agora, esses fatores não são novidades do Brasil. Alguns é. Então, esses fatores existem em outros países. Só que a combinação de todos os fatores no mesmo país só existe aqui. Então, vamos começar. Primeira coisa, nós somos um país extremamente consumista. Você não consegue abrir televisão, você não consegue acessar a internet sem ver propaganda. O tempo todo. Antes, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente no YouTube, se você queria ver um show de 1h30, você escolhia o show e via a música 1h30. Hoje você escolhe show de 1h30 e cada 5 em 5 minutos vai ser cortado para ver alguma propaganda. Então o tempo todo seduz você a comprar coisas. No mesmo tempo te dá crédito muito fácil. Dona Maria não sabe contar até 20, mas tem 5 cartões de crédito. Ela passa na Casa da Bahia, pega um, passa nessa, outro, tem 2 em casa e uma ela pega na agência. Só desbloquear e começar a usar. No mesmo tempo, péssima educação financeira. No ranking mundial, o Brasil está atrás de Zimbábue, só para vocês entenderem, tá? Em questão de educação financeira. As pessoas seduzem eles a comprar, dá para eles crédito, eles não têm noção de como usar o dinheiro, juros abusivos. Deixa eu contar para vocês um pouquinho. Todos vocês sabem que tem juros abusivos no Brasil, sim ou não? Sim. É, só que todos vocês também nasceram no Brasil, a maior parte. Então, quando você vive numa realidade a vida toda, você acha ela normal. Você entende que é mais do que em outros, mas você acha que é normal. Deixa eu falar para vocês, não tem nada normal no Brasil. Nada, nada. Confia em mim, não tem nada normal aqui.
Não existe um país do mundo onde a taxa Selic, ou taxa principal do mercado, cai pela metade de um ano para o outro e outras taxas de cartão de crédito sobem no mesmo ano. Isso não existe. Isso é uma aberração que só existe no Brasil. Só para vocês entenderem, quando eu conheci a primeira vez os juros no Brasil, era depois de um ano que eu morava aqui. Eu voltava para Israel, voltava para visitar. Eu não falava muito bem português, como fosse agora grande coisa. Mas tudo bem, naquela época eu falava pior. E eu falava melhor inglês. Então, no avião, na volta, eu sentei ao lado de um professor da economia da USP. E ele falava inglês. Então a gente começou a conversar. E ele falou para mim, o problema no Brasil são os juros. Naquela época eu nem tinha conta bancária, não entendi nada. Falou, o problema no Brasil são os juros aqui. Falei para ele, quanto é o que é os juros aqui que é tão problema? Ele falou, é 8%. Naquela época o cheque especial era 8%. Falei, mas não é tão alto, porque no Brasil é 6%. Ele falou, ao mês é 8% ao mês. Eu falei para ele, imagina, não existe isso. Ele falou, não, aqui é 8% por mês. Eu falei, imagina, não existe isso. A gente ficou discutindo, porque eu tinha certeza que ele não sabe falar inglês. Porque em Israel ou em qualquer lugar do mundo, os juros é por ano. Aqui é 8% por mês naquela época, hoje é 13%. Só para vocês entenderem a realidade que vocês vivem aqui. Então, se você não vai aprender as regras do jogo no Brasil, financeiramente você está ferrado.